Olá meus amigos, sejam bem-vindos a este canal. Meu nome é Carlos Zanino e o tema para nossa reflexão hoje, o meu subtítulo é O Evangelho Verdadeiro Liberta. O Evangelho Verdadeiro Liberta. Tá? E você quiser essa passagem, é João 8, 32 e 33, tá bom? Então é uma passagem aqui que eu posso usar para poder justificar isso que eu vou estar passando, esses pontos aqui, ao qual você vai poder acrescentar à sua vida e ao seu conhecimento a respeito do Evangelho, a respeito da vontade de Deus e como as Escrituras fazem, podem fazer na vida de uma pessoa. Quem não conhece esse canal, né, se você quiser conhecer, são mais de 500 vídeos, entra lá, né, Carlos Zanino, você pode se inscrever, tocar o sininho de notificações, é importante, porque a plataforma vai estar lembrando vocês dos próximos vídeos, ok? Like ou dislike ajuda muito a ranquear. Faz isso e compartilha caso você queira ou saiba de alguém que está precisando ouvir esse assunto ou outros que eu já tenho no canal. Bora comigo? O Evangelho verdadeiro liberta. Sim, João 8, 32 e 36. O verdadeiro Evangelho destrói o jugo da escravidão, o medo, a intolerância. Tá certo? O Evangelho verdadeiro traz proveito real em Cristo. Não é o proveito pessoal, egoísta, mas aquele proveito ao qual você pode compartilhar com as pessoas, tá? Então, verdadeiramente é isso. O Evangelho verdadeiro não depende de sinais físicos, não. O verdadeiro Evangelho, ele é maduro, ele é seguro, tá? É crido pela fé. Ele não precisa de um monte de sinais, ele não precisa dessas artimanhas, essas articulações, ele não precisa disso. O verdadeiro Evangelho não precisa, tá? O Evangelho verdadeiro está ligado a Cristo pela graça e não pelo esforço humano. Então, a cristandade aí tem vivido dessa forma, né? E eu creio que o próprio Cristo, o próprio Deus, vai despertando, né, as nossas vidas, né, para viver um evangelho simples, orgânico, tá? O verdadeiro evangelho procede do Espírito Santo. Então, quem não tem o Espírito Santo não é salvo. E quem não é salvo, como é que ele vai falar de algo que ele ainda não foi salvo? Não conhece, não tem entendimento, ou não tem fé, ou razão, ou lógica, ou qualquer outra coisa que você gostaria de saber. Mas aquele que fala do evangelho puro e simples, orgânico, esse é uma pessoa salva, tá? Pelo menos é o que a gente entende que seja assim. Então, o verdadeiro evangelho está ligado a Cristo pela graça e não pelas obras, pelo esforço humano e não por denominações, instituições, filosofias, dogmas, nada disso, tá? O evangelho verdadeiro procede do Espírito Santo e a obra é de Deus de uma forma sobrenatural. É Ele que faz em nós. Depois você dá uma lida lá em Gálatas 5 em diante. Lê de carreirinha, Gálatas 5 em diante, as obras da carne e o fruto do Espírito na vida de um crente. Ok? Bora lá então? O Evangelho verdadeiro, ele justifica. Ele é verdadeiro, ele justifica toda a sua vida, a sua fé. Tem embasamento, tá? O verdadeiro Evangelho é recebido pela fé. Lembra? Não por sinais, não por obras, não por coisas e circunstâncias, mas pela fé no Salvador. O Evangelho verdadeiro está acima dos rudimentos e rituais das sombras. O verdadeiro Evangelho está acima de rudimentos, de coisas de homens, rituais, dogmas, filosofias e etc. e tal, como eu já tenho falado. O verdadeiro Evangelho valoriza a fé que atua pelo amor, né? Deus acima de todas as coisas e o próximo. Então, fechando, é isso, tá? O verdadeiro evangelho, ele valoriza a fé que atua pelo amor, tá? Então, se você entendeu isso, se você procurar fazer dessa forma, olha, então você já está no caminho correto, você já está fazendo a coisa de forma certa. Então, agora eu queria pelo menos trazer aqui 10 características do evangelho falso. Rapidamente, vamos lá comigo? Bom, 10 características desse evangelho falso. Vós corrieis bem, quem vos impediu de continuardes a obedecer ou a não obedecer, melhor dizendo, a verdade? Quem foi que persuadiu vocês? Essa persuasão não vem daquele que vos chama,
Ó, um pouco de fermento leveda toda a massa. Confio de vós no Senhor, que não alimentareis nenhum outro sentimento, mas aquele que vos perturba, seja ele quem for, sofrerá condenação. Então, cuidado com essa liderança da cristandade. Cuidado com esses padres, esses pastores. Fiquem atentos. Tudo que eles estiverem falando, dizendo, ensinando, procure nas escrituras, assim como Paulo estava ensinando naquela época, e os bereanos de Bereia, claro, foram muito mais atentos, espertos, inteligentes e sábios que os tessalônicos. Então, não é porque eles são líderes, não é porque eles sejam pastores que eles têm toda a verdade, ok? Então, fique atento a isso. Eu, porém, irmãos, se ainda prego a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Ele está falando, se eu ainda prego a lei, por que eu ainda estou sendo perseguido? Obviamente que havia alguma coisa errada aí. Logo, está desfeito o escândalo da cruz. Tomara até que se mutilassem os que vos incitam à rebeldia. Gálatas 5, de 7 a 12. Ele está dizendo o seguinte, Paulo dizendo, eu não mais preciso viver uma vida como eu vivia, de rituais, de engano, de sacrifícios, de escândalos, tirando aquilo que Cristo fez da cruz, porque ele perseguia a igreja, ele não perseguia a religião, ele perseguia os crentes nascidos de novo. Paulo, sim, Paulo tinha essa carta na manga, ele tinha essa carta que podia e que dava a ele essa autoridade, tá? Então, Gálatas 5, leia lá Gálatas 5, do 7 a 12. O evangelho falso impede a carreira da fé. Meu Deus, vocês não têm noção. A religião, a cristandade, ou seja ela qual for, ela como se vedasse os olhos das pessoas, para que não enxerguem a graça de Deus, para que não enxerguem a misericórdia do Senhor, tá? O evangelho falso não procede de Deus, daquele que chama, mas de homens. Eu já disse isso em outros vídeos, tá? O evangelho falso começa com pequenas coisas, um pouco de fermento. Ele prega algumas coisas erradas, algumas coisas heresia, algumas coisas devagarinho. A pregação da semana passada foi muito boa, mas vai trazendo um evangelho que agrada o homem. E esse pessoal vai trazendo e ensinando um evangelho que agrada a carne, que não confronta a carne. O verdadeiro evangelho, ele confronta o ser humano, ele confronta o ego, ele fica cara a cara. Mas o falso evangelho, o falso ensinamento dessa cristandade, ela é um melzinho com açúcar. Ou melhor, é um melzinho na chupeta, como dizia na minha terra. Era aguinha com açúcar. É isso que eu queria dizer. O evangelho falso não produz harmonia de mente, mas uma mente doentia, incapaz de prosseguir com sentimentos contrários ao verdadeiro evangelho. Falar do verdadeiro evangelho hoje em dia é um insulto. É um insulto, é isso mesmo, tá? O falso evangelho, ele perturba, o evangelho falso perturba, traz inquietação, diferença de paz, ou melhor, a não paz. O verdadeiro evangelho traz a paz, mas o falso ensinamento, ele traz uma inquietação, uma perturbação. Então, João 14:17, dá uma olhadinha lá. O evangelho falso traz condenação, gerando uma esperança falsa. Nunca que chegam a um veredicto, nunca que chegam a um finale, né, de uma compreensão. O evangelho falso persegue os verdadeiros cristãos. Isso sempre aconteceu e vai continuar acontecendo. Paulo pregava o evangelho verdadeiro, mas mesmo assim era perseguido. Então Paulo foi perseguido de ambas as formas, né? Então o evangelho falso persegue os verdadeiros cristãos. Paulo pregava o evangelho verdadeiro, mas mesmo assim era perseguido. Tá? Então, são dois times, né? Perseguição de um lado e a perseguição do outro, tá? O evangelho falso destrói a obra de Cristo na cruz e se escandaliza de sua pureza, buscando desfazer o escândalo da cruz. O evangelho falso incita a rebelião contra o verdadeiro evangelho. Aplicação final. De qual evangelho você se envergonha? De qual? Pois mais piedosos que parecem, eu me envergonho daqueles que seguem esse falso evangelho, esse evangelho dos evangélicos, esse evangelho dos crentes, na maioria das vezes, esse evangelho da cristandade, em sua maioria. Tá? Eu me envergonho desse evangelho
esse evangelho espírita católico, desse evangelho dos evangélicos, que prega a salvação pela fé e as obras e a inerência das tradições. Não, a salvação ela é pela fé. As obras, elas vêm depois você faz as boas obras, mas para a salvação é só pela fé. Não há merecimento algum, não há meritória para que você seja salvo. A salvação é um presente, logo é de graça, tá? Eu me envergonho do evangelho das seitas que apresentam escritos e autoridades superiores, ou pelo menos acham que sejam superiores àquelas que já foram reveladas na palavra de Deus. Eu me envergonho do evangelho neopentecostal, dos pentecostais, dessa doutrina, dessa fé obscura, escura, frequentada por esses homens que criam interpretações estranhas sobre gritos, agitações e unções, fogo estranho. Tá? Eu me envergonho do evangelho neopagão, que adiciona um linguajar cristão às cerimônias estranhas, culto nesses montes, essas orações em cima de peças de roupa, essas campanhas, essas loucuras, essas petições. Tá? Então, assim, um negócio, uns fetiches pagãos, né? Então foi adicionado, infelizmente. Eu me envergonho desse evangelho, desses vendedores de fórmulas da felicidade, desses marqueteiros, de manuais de prosperidade que se esquecem do Deus vivo para querer abençoar as pessoas com as coisas deste mundo, então somente. Então, desses sim, eu me envergonho. Eu me envergonho desse evangelho de curandeiros que valorizam mais a personalidade do que a causa meritória de Cristo no sentido coletivo. Eu me envergonho desse evangelho de certos caminhos da graça que fala muito do amor de Deus, mas apresenta uma graça barata que não é bíblica, confortando-se o pecador com seu pecado, deixando ele viver de qualquer forma sem arrependimento. Então, desse evangelho eu me envergonho, tá? Eu me envergonho de certas tradicionalidades teológicas, escravicistas ou escravizadas, ou que escravizam as pessoas. Eu me envergonho desses metodologias de certos evangélicos que acham a pregação da palavra sem poder. Tem que acontecer alguma coisa, tem que ter técnicas modernas para que possam surtir efeito, esquecendo da obra do Espírito Santo na vida do ser, tá? Mediante a explanação e a pregação. Então, desses crentes judaizantes que são extremados e que colocam as coisas judaicas acima das verdades de Deus. Então eu me envergonho sim desse neo-ortodoxismo que separa a palavra do fato e da história, desse subjetivismo que afirma e não constrói. Então eu me envergonho sim desse linguajar que considera a Bíblia um mero registro humano, um mero livro cheio de falhas, como se fosse um livro que só contivesse a palavra, né? Na verdade, esse livro ele é a palavra. Então eu me envergonho sim desses teólogos racionais, dessas maquinações humanas, dessa natureza pecaminosa, dessas frustrações em relação ao homem e à sua soberania. Então eu volto a reafirmar: se fortalece na fé sim que é em Cristo Jesus. Essa liberdade ao qual Deus deu, ao qual o evangelho, o falso evangelho, não lhe dá. De verdade, o falso evangelho, ele te impõe medo, frustração. Então sigamos Deus através da sua palavra e proclamemos, sejamos proclamadores do verdadeiro evangelho, aquele que pode salvar o ser humano. Então é isso que eu tinha para vocês hoje, já que isso aqui faz parte dos mais de 500 vídeos que eu já tenho pronto e dos assuntos que eu tenho adicionado a este canal. Tá? Essa parte aqui é uma parte reflexiva e que eu tenho na íntegra aí. Se você procurar, entrar lá no YouTube, Carlos Zanino, coloca o assunto que você deseja e aí você vai ter. Deus abençoe a sua casa, a sua vida e tudo que você estiver fazendo e até um próximo vídeo. Valeu!